converso com André Veloso, ele é zootecnista, gestor comercial da empresa Amazon. Muito obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, Sara. E aí, tô segurando aqui esse capim, que na verdade se chama Tifton 85. Isso. E aí ele vai explicar um pouquinho pra gente como que funciona, porque tô vendo aqui que ele é de modelo de hidroponia, né? Explica um pouquinho pra gente. É um sistema parecido, similar, né? Mas a gente, na verdade, desenvolveu em cima de bandejas, né? Com um substrato, você vê, é um substrato inerte, ele não tem nada de nutriente, ele só serve de veículo para que nós possamos adicionar os nutrientes e para que a muda possa desenvolver dentro da nossa unidade de produção, né? Dentro lá das estufas, do sistema que a gente faz, entendeu? Certo. Ele não dá semente, né? Não. O Tifton 85, esse cultivar que nós estamos aqui, que esses exemplares, ele é oriundo do cruzamento do 68 com o capim vaqueiro, né? Um veio da Geórgia, Estados Unidos, e o outro veio da África. E esse cruzamento possibilitou a construção dessa planta, que chamou Tifton 85, e veio para o Brasil em meados dos anos 2000 pela Embrapa. A Embrapa foi a precursora desse cultivar aqui, que hoje tem ganhado uma relevância nacional nos sistemas produtivos aí de pecuária. E por que ele é melhor do que os convencionais? Ele tem uma palatabilidade interessante para os animais. Ele se adapta a vários tipos de solo e clima, né? Vamos falar assim, nós temos áreas implantadas na Bahia com solos bem arenosos, temos áreas implantadas no Pará, que são os solos mais úmidos, né? Também arenosos, mas os solos com bastante umidade. Temos áreas implantadas em Goiás, Tocantins, com solos bem argilosos, solos pedregulhosos, né? E ele se adaptou bem. Ele vem se mostrando de muito fácil adaptação, muito fácil implantação. Também é realidade, sabe, que a gente não conhece 100% dessa planta. Então, estamos cada dia aprendendo como evoluir o processo de implantação, como evoluir o processo de adaptação, de todo o trabalho de manutenção com essa planta. Certo. Então, para fazer muda dele, como não tem semente, é igual cebolinha. Ou você corta aqui no pendão e vai colocando. Isso. Lá na nossa unidade, a gente tem os jardins clonais, que a gente chama. Ou seja, um matrizeiro, certo? Onde eu tenho plantas dessas aqui estabelecidas e eu coleto mudas dela. Então, eu chego com uma pessoa que vai podar essa planta numa altura aproximadamente assim, certo? E aí, nessa planta, eu vou fazer uma seleção. Então, aproximadamente, apenas 25%, de 25% a 30%, a gente utiliza para fazer a produção. Por quê? Porque é a melhor parte da planta, que teve melhor expressão genética, melhor estrutura de como para conseguir segurar mais nutriente, para conseguir produzir e gerar uma muda viável para o produtor plantar. Mas me diz uma coisa, esse negócio tão manual de jeito não fica caro, não? Essa é um entrave dele, né? Vamos falar que ele não fique caro, mas ele necessita de um investimento maior do que uma semente de capim, né? A rentabilidade dele e o retorno, a gente calcula que em 2 anos você paga tranquilamente o seu investimento nessa área. E ele vai te proporcionar... A gente tem que pensar, sabe, no seguinte: antigamente se tinha terras com valores agregados baixos. Hoje tudo está muito caro, né? Muito valor alto, né? Por quê? Porque a terra passou a ser um bem de produção interessante, né? E de investimento e tudo. Então, nós temos que tentar explorar ou aproveitar ao máximo dessa estrutura que a gente tem, solo, a área, né? E eu acredito muito que as unidades de produção, né, uma fazenda, eu chamo uma unidade de produção, ela vai ter que cada vez mais produzir mais dentro da mesma área, né?
E o Tifton é um dos cultivares que dão um suporte muito rentável para o produtor quando ele parte para uma intensificação. Então eu deixo de produzir uma UA por hectare, né? Eu deixo de ter uma UA por hectare e passo a ter 5, 6, 7 UAs por hectare, pastejando em cima do Tifton. Sem contar que eu posso produzir feno, posso produzir pré-secado, posso produzir silagem, tem várias utilizações, né? Mas isso eu estou falando em termos de produção para animal, pensando em intensificação. E isso vai me trazer uma rentabilidade maior em cima da estrutura, que é a unidade produtiva, que eu te falei, em cima de custo de implantação e manejo. Certo, André. Entendeu? Qual que é o perfil do cliente seu que investe hoje, por exemplo, nessa cultivar? Hoje são clientes tecnificados. São clientes que já têm conhecimento com tecnologia, eles já trabalham mirando em margens comparadas com margens de agricultura, comparado com margens de lavoura, né? E aí eles buscam alternativas para poder melhorar ou aumentar a produção dentro da fazenda. E aí ele consegue achar no Tifton um bom suporte para isso. Tá? É uma boa alternativa. Certo. É uma boa alternativa. Certo. Eu cresci com os meus pais que a gente usava o braquiara. O braquiara dava semente. Nesse caso aqui, não dá semente, o gado comeu. Como é que vai ficar? Interessante sua pergunta, porque eu plantei a mudinha, né? Sim. Então pronto, ela ficou assim, né? Acabou? Não, ela solta estolões. Eu queria até te mostrar, olha só, como ela consegue aqui o brotinho. Soltar vários estolões, e à medida que ela vai achando suporte para aumentar a parte radicular dela, ela vai expandindo esses brotos, e essas hastes vão andando rente ao solo. O Tifton 85, uma das características dele, que diferencia até de outros cultivares, de outros sínodos, né, que é a família a qual ele pertence, ele vai desenvolver rente ao solo ou subterrâneo, por rizomas. E aí, em algum momento, ele vai sair ao solo, mas quando ele fecha a área, ele vai soltando estolões, andando nesse formato, assim, ó. Quando ele fechou, ele para de soltar estolão e começa a soltar folhas e hastes. Então ele tampa a área perfeitamente, 100% da área. Isso dá até mais proteção. Eu consigo segurar a microbiota de solo, eu consigo melhorar a parte de umidade de solo, porque eu perco menos por evaporação de solo. Ele tampa mais, quase 100%, muito mais do que os outros cultivares, igual o braquiária que você citou. Ele vai fechar o ciclo? Vai. Ele vai sementear? Vai, Sara. Só que a semente dele é híbrida, é uma semente que não germina. Então não é uma semente viável. E ele vai continuar produzindo folha, continuar produzindo caule, uma estrutura, né, foliar que dá estrutura para as outras folhas que vão ser consumidas pelo animal. Entendeu? É super bacana esse produto. A gente brinca lá na empresa que quando o bichinho do Tifton morde a gente não quer largar mais o Tifton, quer fazer a fazenda inteira com o Tifton. Com ele. E falando em valores, vocês vendem a bandeja ou a muda? Ela vai em bandejas, né? Cada bandeja tem 200 mudas, certo? O valor da muda hoje é 40 centavos lá na empresa. Você demanda de aproximadamente 10 mil mudas para fechar 1 hectare. É uma muda por metro quadrado. Essa é a nossa recomendação. Nesse hectare ficaria, então? R$4.000. Só com as mudas. Até lá na palestra, a gente estava falando hoje, aproximadamente R$7.000, R$7.500 com os operacionais de maquinário, correção de solo, adubação, fosfatada, né? E depois alguma coisa de manutenção para iniciar o trabalho, em torno desse valor aí de R$7.000, R$7.500 o hectare implantado. É um valor alto? É um valor significativo. Mas quando você pensa em produção, em sustentabilidade, em rentabilidade, a melhor alternativa hoje, no meu ver, é esse produto. O produtor vai pegar e vai fazer a fazenda dele inteirinho de uma vez? Não é, talvez
sustentável. Se tiver muito dinheiro, tá bom, pode fazer. Pode fazer. Agora, o que a gente vê é que o produtor separa uma área, prepara e começa por ali. E depois ele continua comprando mudas e continua fazendo áreas em volta e melhorando a fazenda dele. Se ele quiser fazer a muda na casa dele, é possível? É possível. Só que quando ele fizer a conta do que ele tem de benefício em extrair da planta a produção para o animal, ou para uma fenagem, ou para algum outro tipo de produção, ele vai entender que é melhor ele continuar produzindo e adquirir novas mudas para implantar a área. Por quê? Pela facilidade. Né? Hoje a gente tem um sistema de plantio que eu consigo fazer 4, 5 hectares de plantio por dia. Se eu for retirar do material que ele tem na fazenda, ele vai cortar, vai ter que entrar com o maquinário fazendo suco, colocando as ramas, né, no suco, tampando. Isso vai pegar em torno de 40%, 50%. Ele perde talvez aquela safra de chuva na produção. Então é mais viável que início das águas, o solo saturado de água, solo preparado, ele adquira novas mudas e faça aquela área. Até aquela área que ele queria retirar, ele pega o dinheiro que ele produziu boi em cima dela e custeia a nova área. Entendeu? É muito melhor. Já ouvi dizer que existe diferença de diferentes capins para gado de corte, gado de leite, para ter uma rentabilidade melhor. Esse daqui é indicado para qual? Sara, o Tifton, ele até, no começo, sempre foi muito utilizado para equinos, né? Equinos e caprinos, ovinos. Por quê? Porque se tinha uma dificuldade de implantação. Que a tecnologia que era conhecida era a tecnologia de você cortar a rama, abrir o suco e colocar a rama dentro do suco. Então, como que eu vou fazer isso em 100 hectares? Entendeu? É uma operação de guerra, né? Quantidade de pessoas e estrutura, dias. É uma operação muito grande. Com a utilização de plantadeiras que foram desenvolvidas, né, de trabalhos que foram desenvolvidos para chegar nessa relação de uma muda por metro quadrado. Né? Hoje tem clientes nossos que compram e põem 2 mudas, que ao invés de 90, 120 dias ele usar a área, com 60 dias ele entra na área para pastejar. Aí se conseguiu fazer grandes áreas. Quando eu consegui fazer isso, eu consegui colocar pecuária de corte, eu consegui colocar pecuária de leite. Eu tenho clientes nossos, amigos nossos, que cria em pastejo rotacionado com Tifton. Então é possível trabalhar? É possível. Qual que é a melhor vantagem quando você pensa em pecuária? É a redução de suplementação. Você fica menos dependente de suplementação. Você consegue manter a produção e reduz a suplementação proteica. Então é uma estrutura, uma planta que dá uma estrutura muito boa para a produção. Assim como o Marcelão deve ter falado com você já, a pessoa tem que estar preparada, né? Porque tem os custos, necessita de aplicação de herbicidas, preparação da área, manejo correto dos animais, né? E tudo você tem que estar preparado para a tecnologia. Não é só você ter o tipo, o nome correto é Tifton 85. Isso. Não é só você ter ele, você tem que ter todo um preparo. Não é só você ter. Não é só você plantar. Você vai plantar, se você não cuidar, é igual um neném, uma criança, quando nasce. Dá trabalho. E dá trabalho, né, no start. Sim. O Tifton, se você não cuidar bem dele no começo, vão ter as áreas, como a área fica exposta, vai ter uma inundação de invasoras e acaba que ele não desenvolve. E talvez aquele investimento que você fez, você acaba não tendo retorno, e você não tendo retorno, você vai acabar não acreditando na produção, né? Vai não acreditando na oportunidade. Então, é preciso estar preparado.
Isso é fundamental. Excelente. Eu queria que você falasse, o pessoal que ficou interessado, onde que eles conseguem encontrar vocês, aonde a empresa de vocês está aqui no Tocantins, está no estado de Goiás, como fazem para entrar em contato com vocês? Nós estamos em uma cidadezinha chamada Brasa Abrantes, próximo a Goiânia, famosa Brasa York. Ela já está ganhando o título de Cidade da Grama. Já tem outros produtores de grama de jardim lá na cidade. E aí nós entramos com o Tifton, então todo mundo, lá na Cidade da Grama, aí já está pegando essa fama lá, tá até legal já. Isso, tá. Então nós estamos lá, mais ou menos 30 quilômetros de Goiânia, tá? A empresa chama Amazon Mudas, estamos no Instagram, Amazon Mudas, @Amazon Mudas, e temos o canal no YouTube também, Amazon Mudas. Direto estamos com informações, com postagens de áreas implantadas em várias regiões do país. Mostrando case de sucesso? Case de sucesso para a gente desmistificar, mostrando a facilidade de trabalhar com o Tifton. Esse aqui é o nosso objetivo. Excelente. Muito obrigada, André. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, Sara.